segunda parte da nossa aula é o método de estudo bíblico indutivo, que tem 5 passos. Vimos os 2 primeiros no primeiro semestre. Primeiro passo, diga oração. Segundo passo, diga observação. Nós estamos agora, desde a nossa primeira aula aqui, da primeira sexta-feira de agosto, e vamos até novembro, no terceiro passo, que é a, diga, interpretação. A palavra clássica para interpretação é, diga, hermenêutica, porque vem do verbo grego hermeneu, que é o verbo interpretar. Eu já ensinei para vocês qual é a regra básica de interpretação da Bíblia. Numa frase, diga: a Bíblia interpreta a Bíblia. Nenhum homem interpreta a Bíblia. Todo homem que tenta interpretar a Bíblia, ele erra. Ele acaba criando interpretações erradas. O intérprete da Bíblia não é aquele que interpreta a Bíblia. O intérprete da Bíblia é aquele que medita nela de dia e de noite, como diz o Salmo número 1, e pela mesma inspiração do Espírito Santo em que ela foi inspirada, esse homem capta como a Bíblia está interpretando a si mesma. Por isso, precisa conhecer a Bíblia. Então, por isso que nós vimos lá na observação, né, que tem que estar lendo muito a Bíblia o tempo todo, meditando o tempo todo, tá, na palavra, porque a palavra de Deus ela tem uma unidade, ela tem uma harmonia, e o intérprete não é aquele que vai interpretar, é o que vai captar como ela se auto-interpreta. O que aconteceu com homens interpretando a Bíblia? Homens interpretando a Bíblia acabaram produzindo o quê? Linhas de diferentes pensamentos teológicos. Ah, aquele teólogo pensa daquele jeito, aquele outro teólogo já pensa daquele jeito. Aí tem igrejas que ficam aí vestindo a camisa de teólogos. Aquela igreja segue o teólogo fulano de tal. Aquela outra igreja segue o teólogo fulano de tal. A igreja de Cristo só segue um teólogo, Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus 16, 18, sobre essa pedra, que é a minha palavra, eu mesmo edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, é a palavra de Deus que interpreta a própria palavra de Deus. E o intérprete é aquele que capta dentro dessa palavra como essa palavra está se auto-interpretando. Dentro desse assunto, nós estamos para terminar, vamos terminar hoje, né? Eu nem coloquei no quadro aqui hoje, os 2 versículos de 2 Timóteo 3. Você já tem anotado no caderno, né, as chaves desses versículos. 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Repitam. Recapitulando o que nós já vimos em agosto. Primeiro, diga, toda a Escritura é inspirada por Deus. Primeiro ponto que nós estudamos, a inspiração da Escritura. Então, de Gênesis até Apocalipse,
os 66 livros da Escritura, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, não são palavras de homens, são palavras de Deus. Os homens que escreveram foram homens santos que falaram não da parte de si mesmos, mas falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Essa é a inspiração. É por isso, amados, que só a Bíblia Sagrada, o que significa ela ser inspirada por Deus? Significa que ela é palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela tem poderes que nenhum outro livro que você comprar ou ler, mesmo que sejam livros evangélicos, eles não têm esse mesmo poder. Primeiro poder, João 15:3. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus tem poder de purificação. Por ser palavra de Deus, tem poder de purificação. Meramente lendo a Bíblia, só na leitura, sem falar na meditação, hein? Meramente lendo Bíblia, você é purificado. Pecados são purificados, sua mente é purificada, sua vida é purificada, só de ler a Bíblia. Só de ler. Se meditar, então, aleluia. Que é o que nós devemos fazer. Outro ponto, nós acabamos de ver aqui, né, citando Hebreus 12:14, né, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não é isso? Sem santificação, ninguém vai ver, quer dizer, ninguém vai para o céu sem santificação. Como acontece a santificação? Pelo poder da palavra de Deus. Foi o que Jesus orou por nós em João 17:17. João 17:17, Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra tem poder de santificação. A palavra tem poder de santificação. Por isso, quando você está meramente lendo, pode estar lendo até genealogias aqui no livro de Crônicas, né? Parece uma lista telefônica. Só nome de gente. Pode estar lendo sem entender o que está lendo. Ela está te santificando. Ela está te santificando. A criança que mama no peito da mãe, ela tem doutorado em leite? Ela entende tudo que é leite? Mas está se alimentando do leite, não está? Aquele leite não está alimentando essa criança? Aquele leite não está fortalecendo aquela criança? Quando você lê a palavra de Deus, mesmo que não esteja entendendo nada, está te alimentando, está te fortalecendo, está te purificando, está te santificando. Para que à medida que você cresça espiritualmente, você também vai entendendo mais e mais. Vai crescendo nesse mesmo entendimento. Você não acha isso, amados, em livro nenhum, tá? Em livro nenhum. Só acha isso na palavra de Deus. É por isso que quando eu lia livros, alguns de vocês já sabem aqui que eu já li livros, eu li livros demais. Eu li livros até 50 anos. De 50 anos, depois de 50 anos para cá, eu falei com Deus que eu não vou ler mais nenhum livro, a não ser os 66 livros da Bíblia. É isso que eu faço. Mas quando eu lia livros, o que eu fazia? Eu ia lendo o livro e quando o livro citava um versículo ou um texto com mais versículos, eu colocava o livro de lado e pegava esses versículos diretamente da Bíblia e lia 4 vezes. Só continuava a leitura do livro depois que eu lesse 4 vezes o texto bíblico que ele me passou. Porque o Espírito Santo já me deu muito cedo a consciência de que livro nenhum me transforma. O único que me transforma é a palavra de Deus.
E muitas vezes livros, além de não transformar, eles deformam. Cuidado. Além de não trazer transformação, muitos deles trazem deformação. Só a palavra de Deus traz transformação. Glória a Deus, entendeu bem isso, irmãos? Aleluia. Então, nós vimos que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Terminamos também na semana passada, né, a utilidade da palavra de Deus, o que Paulo chama de utilidade da palavra de Deus para 4 coisas. Repita aí. Repita comigo. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aleluia. Eu falei para vocês que o primeiro aí, para o ensino, enquanto a palavra de Deus nos ensina, nós estamos recebendo, eu coloquei na semana passada, estamos recebendo informação. Enquanto estamos recebendo ensino, estamos recebendo informação. A informação é suficiente? É suficiente? Não. Quando a palavra de Deus, então, faz as outras 3 coisas, tá? Quando a palavra de Deus faz outras 3 coisas, a palavra de Deus repreende, corrige e educa na justiça, aí nós estamos recebendo formação. É ótimo essa formação? É ótimo. Só que essa formação depende, tá, da prática. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Não foi o que Jesus disse? Quem ouve as minhas palavras, tá? Quem ouve as minhas palavras, quem ouve recebe informação. Mas quem pratica o que ouve recebe formação. De que Jesus chamou essa formação? De uma edificação, de uma construção sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica, edifica a sua casa sobre a rocha. O que ouve, mas não pratica, recebe informação? Recebe, ele ouviu. Mas recebe formação? Não, porque ele não pratica. Aí ele está edificando a sua própria vida sobre a areia, sobre a instabilidade, e ele vai cair. E grande será a sua ruína. Essa grande ruína aí é condenação. Então, está edificando, amém? Enquanto alguém está edificando uma casa, ela já está pronta? Não, ela está edificando. Quando que essa casa vai ficar pronta? A casa vai ficar pronta aqui, ó. A casa vai ficar pronta aqui, na transformação. Transformação. Tá? Na transformação. O objetivo é a transformação. O que Paulo diz, eu já citei aqui para vocês hoje, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos mediante a renovação da vossa mente. O que é renovação da mente, amados? É a substituição de velhos pensamentos humanos, lógica humana, pelos pensamentos de Deus registrados aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus, portanto, é que renova a nossa mente, tirando pensamentos humanos e colocando os pensamentos de Deus na nossa mente, ok? É assim que acontece a transformação da nossa vida. Tem gente que pensa que a transformação da vida, vamos orar para ter transformação. Não vem pela oração, não. A transformação vem pela renovação da mente. Abre a Bíblia e medita nela de dia e de noite, é aí que vai vir a transformação.
mas tem que receber a palavra, né? O ouvir aqui, ouvir a palavra aqui representa a recepção, tá? A recepção da palavra. Seja ouvindo, como vocês estão me ouvindo agora, lendo todos os dias na sua casa, tá? Lendo, meditando todos os dias na palavra, como você recebe a palavra. A formação vem pelo praticar. E vai conduzir para a transformação, tá? Que só será completa quando? A transformação só será completa quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. É por essa razão que esses 3 elementos aqui, diga, informação, formação e transformação, eles representam os 3 níveis da salvação. A salvação na nossa vida, ela se aplica por meio de 3 níveis. O primeiro nível é a conversão, vocês todos aqui já sabem. O segundo nível é a santificação. E o último nível é a glorificação. Vocês lembram que na época da nossa conversão, você lembra disso? Na época da sua conversão, que você estava recebendo informação. Você não conhecia nada da palavra. E você ficava admirado porque agora está conhecendo a palavra. Era isso, eu não sabia. Agora eu estou sabendo. Amém? Isso é receber informação. Na nossa conversão a gente recebeu informação. Mas da conversão nós somos chamados diretamente para a santificação. O que é a santificação? É pegar tudo que nós recebemos por informação e colocar em prática. A santificação vai durar a vida toda. A santificação é um processo vitalício, vai durar a vida toda. Portanto, a vida toda nós temos que meditar na palavra de Deus, a vida toda temos palavras para receber e colocar em prática. Temos palavras para renovar a nossa mente e colocar isso na nossa conduta, colocar isso na nossa prática. A vida toda é vida de santificação. E a glorificação só vai acontecer quando Jesus vier sobre nuvens. Aí vai acontecer a glorificação. Só então seremos completamente perfeitos, como Jesus é perfeito. Ninguém consegue atingir a perfeição na terra. Ninguém. Ninguém consegue atingir a perfeição na terra. Portanto, na terra nós temos que perseverar até o fim na nossa santificação. Porque então aí seremos glorificados, completamente transformados na perfeita imagem do Filho de Deus, como está escrito em Romanos 9:29. A imagem do Filho de Deus. Ou 1 João capítulo 3, versículo 3, ou versículo 2, seremos como Ele é, seremos tal como Ele é. Quem nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica, assim como Ele também é puro. Por isso a santificação é diária. Qual é o instrumento para a santificação? A palavra de Deus. Amém? No versículo 17, Paulo coloca aqui algo que vem ainda antes da nossa transformação. Ainda antes da transformação. Porque se for esperar a completa transformação para ter isso aí, que ele coloca no versículo 17, nunca teria. Porque a completa transformação só vem na vinda de Jesus. Então no versículo 17, Paulo coloca assim, né? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus, homem aqui é uma expressão generalizada, tá? Homem ou mulher. Homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que verdadeiramente é de Deus. A pessoa que é de Deus é que genuinamente convertida e que está
no seu processo de santificação. Ok? Então, primeira coisa que muita gente pensa, que o homem de Deus é o pastor. Muita gente pensa que o homem de Deus é o pregador, que está lá na frente da igreja pregando para as pessoas. Que ideia mais errada que as pessoas têm, mas não é isso não. Todos nós fomos alcançados pela graça de Deus para todos nós sermos homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, crianças de Deus, adolescentes de Deus, idosos de Deus, solteiros de Deus, casados de Deus, casais de Deus, famílias de Deus, filhos de Deus. Não tem esse negócio de que o pastor é um homem de Deus. Todos somos homens de Deus. Senão esse versículo aqui seria para pastor. Esse versículo aqui não é para pastor. Esse versículo aqui é para todo filho de Deus. Deus quer que cada um dos seus filhos, todo filho de Deus, olha, seja perfeito. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Repita isso. O que é ser perfeito nesse contexto que Paulo está dizendo? Ser perfeito ainda não é ser transformado completamente, porque essa transformação completa só vai acontecer então seremos completamente perfeitos, não é isso? Ser perfeito hoje em dia, antes de chegar essa data aqui da transformação, enquanto estamos aqui na Terra, ser perfeito significa estar vivendo plenamente o seu aperfeiçoamento. Estar vivendo plenamente a sua santificação. Vocês querem ver como é que Paulo fala isso, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui? Abra em Filipenses. Vamos ver a semana que vem aqui na introdução, Filipenses e Colossenses. Abra em Filipenses capítulo 3. Abra em Filipenses capítulo 3. E veja o que Paulo diz aqui. Versículo 12 até o 14. Só 12 até 14, tá? Só do 12 ao 14. Filipenses 3, de 12 até 14. Todos abriram? Leiam comigo. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para aí. Qual que é a vocação? Vocação significa chamado. Qual o chamado de Deus para nós em Cristo Jesus? Porque Deus nos chamou do meio dos pecadores, por meio da obra da salvação, para sermos santos. Portanto, o que Paulo chama aqui de alvo, de meta, é a santidade. Então, vamos reler do 12 para frente. Ó. Eu leio e você escuta aí. Ó. Paulo diz assim, ó, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, a plena santidade, a plena transformação. Isso só virá na glorificação. O que eu faço então agora? Prossigo para conquistar. Conquistar o quê? Conquistar essa meta. Conquistar essa santidade. Conquistar essa perfeição. Conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O salvo é alguém que foi conquistado por Cristo Jesus para ser santo, para ser perfeito. Aí Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado.
Por quê? Porque Paulo não tinha sido glorificado ainda. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Qual é o nosso alvo, irmãos? Não, Jesus não é o nosso alvo. O nosso alvo é a santidade. O nosso alvo é a perfeição. Jesus é o caminho que está nos levando para esse alvo. Se o seu alvo é Jesus, então você está sem ele agora, porque você vai querer encontrar ele ainda. Mas se você já tem ele, ele não é o alvo, ele é o seu presente. Eu estou convosco todos os dias. Quem está em Cristo não há nenhuma condenação. Mas nós temos um alvo. O alvo é ser santo como ele é santo. O alvo é a santidade. Está vendo porque é importante o seminário? É importante vocês cometerem esses erros aí para a gente corrigir. E você nunca mais vai pensar desse jeito. Né? É por isso que a gente tem que ter formação. Por isso que a palavra de Deus traz para nós essa formação. O alvo é a santidade. O nosso alvo é ser santos como nosso Pai Celestial é santo. Não é isso que resume a Bíblia toda? O mandamento de Deus? Diga, sede santos. Vamos conseguir ser isso hoje completamente? Só na glória. Nós temos que prosseguir para esse alvo. Esse é o nosso alvo que vamos atingir na glória de Deus. Que é também chamado de quê? Paulo chama aqui de o prêmio da o alvo é o mesmo prêmio. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o prêmio da total santidade. Lá no céu não teremos mais pecado nenhum, nem desejo de pecado, nem inclinação para pecado, nenhum pensamento de pecado, nenhum sentimento de pecado, nenhuma tentação para o pecado. Tudo isso terá sido tirado, arrancado de nossas vidas, desarraigado de nós, pelo processo de santificação que vai atingir a sua plenitude. Mas agora, o que opera isso em nós é a palavra de Deus. Agora, olha só o que Paulo fala aqui no 15. Veja o 15, não deixe vocês lerem o 15. Olha o que ele diz no 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Só até aí, repita. Por que Paulo em cima disse que não era perfeito e agora diz todos que somos perfeitos? Porque esse somos perfeitos aí é o mesmo perfeitos que está em 2 Timóteo 3,17. O objetivo da palavra de Deus, a utilidade da palavra de Deus é a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Esse ser perfeito aí não se refere à perfeição total. Esse ser perfeito aí se refere a ser alguém que está em plena santificação, que não interrompe essa santificação, que continua se santificando, que se santifica todos os dias. Se o dia tem 24 horas, ele se santifica 40 horas por dia. Em tudo, se santifica no comer, se santifica no viver, se santifica no falar, se santifica no pensar, se santifica no relacionar, se santifica em tudo que faz, como? Recebendo e praticando a palavra de Deus todos os dias, prossegue para o alvo, continua se santificando, persevera na santificação. Já são chamados aqui de perfeitos. Por isso que Paulo, depois de dizer tudo aquilo em Filipenses, chega no 15 e diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Não é que somos perfeitos no sentido da totalidade dessa perfeição, mas no sentido de que estamos perseverando nesta santificação. Qual o objetivo da palavra de Deus para nós aqui na terra? Que sejamos perfeitos. Perfeitos em que sentido? Perfeitos em santificação.
Se Paulo não fosse esse tipo de perfeito aqui, ele não poderia dizer aos coríntios o que ele disse lá em 1 Coríntios 11:1. 1 Coríntios 11:1, Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que Paulo falou sede meus imitadores? Porque ele já era completamente perfeito? Não. Mas porque ele era alguém que está perseverando nessa santificação. É alguém que está se aperfeiçoando. O objetivo da palavra de Deus, a finalidade da palavra de Deus na nossa vida, é nos fazer, por enquanto, esse tipo de perfeito aqui. Porque o tipo de perfeito que nós seremos a partir da glorificação, que é transformação total, só vamos alcançar lá. Ninguém vai ser antes dessa hora. Até lá todos teremos defeitos, todos teremos inclinações ruins, todos teremos coisas para nos santificar delas. Então, o considerado perfeito hoje é aquele que investe mesmo seu esforço em se santificar dentro do ministério da palavra de Deus na sua vida. Glória a Deus. E esse homem perfeito, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito, agora continua lá no 2 Timóteo 3,17. A fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado. Perfeitamente, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é toda boa obra aqui? Toda boa obra é fazer a vontade de Deus nesse mundo. E a vontade de Deus nesse mundo envolve o que Jesus disse em Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Habilitados para ser o quê? Testemunhas de Jesus, como ele disse em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunhas, alguém que é habilitado para dar o correto testemunho de Cristo Jesus perante a sociedade, perante esse mundo de trevas. Pregar o evangelho no mundo. Tem gente que pensa que pregar o evangelho no mundo é uma coisa de missionários. Primeiro erram com essa questão de missionários. Missionários não é quem viaja para pregar o evangelho no mundo. Missionário é todo aquele que recebeu uma missão. Todos os filhos e filhas de Deus são automaticamente, por ser filhos e filhas de Deus, são missionários. São missionárias. Porque toda a palavra que nós recebemos de Deus é para nós também retransmitirmos essa palavra a outras pessoas. Não é para ficar só conosco, é para pregar para os outros. Pregar para os outros. E não é pregar para os outros dentro de 4 paredes. Dentro de 4 paredes, esse é o trabalho do pastor. O pastor que é mestre. Aqui é só o quartel-general, onde você recebe esse conhecimento, onde você recebe a palavra, e o seu ministério é aqui fora, onde você sai e prega lá para as pessoas lá, as pessoas lá que não vêm aqui. Mas que você vai encontrar com elas lá onde você trabalha, vai encontrar com elas lá onde você estuda, vai encontrar com elas lá onde você vive. As pessoas envolvem os seus parentes, um monte de gente que te conhece. Tem muito crente que agora está calado diante da sociedade, mas quer pregar dentro de igreja. Quer ser pregador de 4 paredes, dentro de igreja, porque todo mundo já é crente aqui. Tem gente aí que fica aí, né? Fantasiando, né? Agora eu estou sendo convidado para pregar em tudo quanto é igreja. Que maravilha, hein?
É por isso que você sente que tem um ministério. Então eu quero que você sinta que você tem um ministério. Jesus já te convidou para pregar para o mundo todo. Jesus já te convidou, prega o evangelho a toda criatura. Estava se sentindo sem ministério? Esse é o seu ministério. Prega o evangelho a toda criatura. Não, mas tem muita gente que quer pregar dentro de igreja. Porque dentro de igreja ele não vai ser aplaudido. Oh, que pregador maravilhoso. Oh, vamos chamar ele para pregar na nossa igreja também. Isso só vira uma raça de gente vaidosa, orgulhosa, e usando o nome de Deus para ter fama e prestígio e ser reconhecido. Isso é abominável aos olhos de Deus. Jesus não disse: vós sois o sal da igreja, vós sois a luz da igreja. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É lá no meio, onde as pessoas estão em trevas, que você tem que levar a luz que você está recebendo aqui da palavra de Deus. Esse é o seu ministério. Esse é o ministério de todos os discípulos de Cristo. Inclusive de quem é pastor. De todos, ninguém fica fora desse ministério. O nosso ministério é pregar para o mundo. Uma das culpas pelas quais o mundo continua indo de mal a pior é nossa, queridos. Porque nós temos a única resposta, temos a única solução, temos o único meio que poderia melhorar demais, não transformar, mas melhorar demais esse mundo. Mas nós estamos calados, deixando só os ímpios falarem, deixando só os ímpios transmitirem sua impiedade. Os ímpios estão pregando o evangelho da impiedade, do pecado, da iniquidade a plenos pulmões. E nós, com o evangelho da santidade, todo mundo calado, todo mundo com vergonha, todo mundo com medo, todo mundo acuado, todo mundo desanimado, todo mundo centralizado em si próprio. Não. A palavra de Deus tem a finalidade de que, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e que seja perfeitamente habilitado. O que é ser habilitado? Ser hábil, o que é ser hábil? Alguém que sabe fazer muito bem alguma coisa porque foi formado, foi preparado, recebeu, aprendeu tudo o que precisava aprender para praticar isso. Ele é hábil naquilo que ele faz. Aí vem o que Paulo coloca para nós aqui, ainda aí mesmo, né? Em 2 Timóteo. Aí 2 Timóteo, onde nós estamos, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Tá? Vou colocar bem aqui na frente, do perfeitamente habilitado. 2 Timóteo 2, 15. 2 Timóteo 2, 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Repitam. O que é alguém que maneja bem a palavra da verdade? É alguém que tem habilidade. É alguém que foi perfeitamente habilitado. Alguém que se tornou hábil a manejar isso aqui. Ó. Não, de Bíblia eu entendo, de Bíblia eu conheço. Algum tempo atrás eu estava numa loja aqui em Anápolis, uma loja de tinta. Estava querendo comprar umas tintas e tinha lá 2 irmãos, são 2 crentes. São 2 crentes. E souberam que eu era pastor, vieram conversar comigo e cada um... Só que eles não queriam que eu falasse nada, eles queriam que eu ouvisse eles.
Aí cada um começou a falar de uma coisa. Eu acho que a Bíblia significa isso e aquilo. Eu acho que essa doutrina é assim, assim, assado. Eu fiquei ouvindo, um falava, o outro falava, um falava, o outro falava. Aí eu falei para eles assim, só um momentinho. Eu estou aqui comprando tinta porque eu quero pintar a casa. E eu tenho certeza que vocês dois entendem muito bem de tinta. Senão vocês não teriam uma loja de tinta, não é verdade? Não, é verdade, a gente entende mesmo. Muito bem. De tinta vocês entendem. Agora de Bíblia eu entendo. Cala a boca e escuta. Vocês querem falar de tinta? Eu respeito tudo que vocês falarem, porque eu não entendo nada e vocês entendem. Agora eu estou vendo que de Bíblia vocês não entendem nada. Vocês não estão habilitados para falar sobre esse assunto, me desculpe. É assim, amados, que estão muito... E são crentes. Tem muitos crentes que não sabem de nada, não lê Bíblia, não gosta de Bíblia, não tem vida espiritual, mas sente que é o conhecedor, tá? Sente que é o conhecedor de tudo, quer ser até pastor em igreja. Porque igrejas hoje estão ordenando pastores sem conhecimento nenhum, sem formação praticamente nenhuma. Alguns fizeram lá um cursinho, tem um cursinho que chama ETAD, né? Eu chamo ele de coitade. Oh, pobre coitado. Aí pensa que estudou alguns livrinhos, está formadíssimo, tá coisa nenhuma, irmão. Não é assim, não. A obra de Deus não é bagunçada assim, não. O ministério que Deus coloca em nossas mãos não é bagunçado assim, não, irmãos. A coisa é séria, tem a ver com vida eterna, tem a ver com salvação, tem a ver com santificação, vida eterna. Essa vida aqui na terra é passageira, pouquíssimos anos aqui. Quem conseguir viver 1 século aqui, 100 anos, não viveu nada, que é só um princípio de vida, o que nos ensina a encarar a eternidade no meio da qual nós já nascemos. É a palavra de Deus, é a verdade eterna. E nós temos que ouvir essa verdade de pessoas que realmente são habilitadas para transmitir para nós essa mensagem. Não de pessoas que estão aí manipulando ou deturpando as Escrituras. Mas de pessoas que têm conhecimento e que por causa desse conhecimento estão habilitados. Por que existe a carteira nacional, a CNH? Carteira Nacional de Habilitação. Significa o quê? Que essa pessoa está habilitada a dirigir. E quem é que está habilitado a pregar a palavra de Deus? Quem recebeu esse conhecimento, quem recebeu essa formação. Quem tem esse conhecimento está habilitado para passar esse conhecimento a outro, e esse outro, sendo também habilitado, poderá passar para outro. Essa é a única maneira que Deus colocou para a divulgação da sua palavra. Deus não liga muito para tecnologia moderna, não. Para marketing moderno, não. Para propaganda moderna, não. Deus quer ver a palavra dele sendo transmitida de vida para vida. Uma vida que recebeu, transmitindo para outra vida que também vai receber, que depois vai transmitir para outra vida que também vai receber. E quem não receber é porque não é de Deus, Deus não quer. Agora, quem receber é porque Deus está chamando para essa vocação celestial de santidade. E a nossa missão, o nosso trabalho é pregar para todos. Mas como pregarão se não forem habilitados? Paulo diz, como pregarão se não forem enviados? Porque ser enviado está implícito que a pessoa a ser enviada tinha que ser habilitada. Tem gente que pensa que converteu hoje pode sair pregando amanhã. Até Paulo pensou isso. A conversão dele foi lá na estrada para Damasco.
Aí ele quis começar a pregar em Damasco, não deu certo. Quiseram matá-lo lá, mas ninguém converteu. Aí desceram ele num cesto, porque não podia passar pelas portas da cidade, desceram ele pelo cesto para levar ele para Jerusalém. Quando ele se sentiu à vontade em Jerusalém, começou a discutir o evangelho com os helenistas. Ele não aprendeu que o evangelho não é para ser discutido, o evangelho é para ser anunciado, não é para discutir com ninguém, não é para medir força com ninguém. Queriam matá-lo. A igreja estava sofrendo com a presença de Paulo lá em Jerusalém. Os apóstolos reuniram e falaram assim: Paulo, vamos dar um presente para você, uma passagem grátis para você ir para sua casa. Levaram ele até o porto de Cesareia de Filipe, para ter certeza que ele ia embarcar. E ele embarcou. Quando Paulo embarcou, Atos 9, diz lá logo em seguida: a igreja então passou a gozar de paz em toda a Judéia. Tinha um aventureiro aí querendo pregar o evangelho sem estar habilitado ainda para isso. E aí sabe o que aconteceu com Paulo? Ficou 10 anos na casa dele, em Tarso, na Cilícia. 10 anos ele ficou na casa dele. Sabe fazendo o quê? Reestudando a Bíblia toda, porque ele tinha aprendido o Antigo Testamento aos pés de Gamaliel, e agora ele tem que reaplicar todo esse ensinamento para o verdadeiro Messias que já veio e é Jesus e que ele agora conhece. Por esse tempo ele ficou um tempo no deserto da Arábia. Ele se isolou para quê? Para estudar Bíblia, para estudar a palavra. Depois de 10 anos da sua conversão, ele recebeu uma visita na casa dele lá em Tarso. Barnabé que havia sido enviado pelos apóstolos a pastorear a igreja de Antioquia da Síria. Porque ali muitos gentios tinham se convertido ao evangelho. Barnabé chegou lá na Síria, saudou a igreja e falou assim: eu vou pastorear vocês aqui com todo amor, mas eu vou buscar um amigo para me ajudar. Ele foi até Tarso e chegou lá e encontrou Paulo quietinho na casa dele. Por que Paulo não abriu uma igreja lá em Tarso? Vou abrir uma igreja aqui, já que não me aceitaram em Damasco, não me aceitaram em Jerusalém, me mandaram para casa, eu vou abrir uma igreja aqui em Tarso. Paulo não começou nenhum trabalho. Ele estava recebendo formação. Fazia parte da formação dele. Barnabé chegou e encontrou ele na casa dele, quietinho. Ô Paulo, agora vem comigo, vamos para Antioquia da Síria, vou pastorear a igreja e você vai me ajudar. E Paulo ficou como pastor auxiliar de Barnabé em Antioquia da Síria por 3 anos. Quantos anos eu falei antes? 10 mais 3? 13 anos. Atos capítulo 13 é exatamente o aniversário de 13 anos de Atos capítulo 9. De Atos capítulo 9 para Atos capítulo 13, temos 13 anos da conversão de Paulo até a hora em que ele foi enviado para pregar o evangelho em Atos 13. E ele saiu então na primeira viagem. Estava lá reunido quietinho na igreja de Antioquia da Síria, junto com Barnabé e outros irmãos. Enquanto eles oravam, o Espírito Santo disse lá no meio deles: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. E os irmãos, então, impondo as mãos sobre eles, os enviaram e eles partiram. Essa foi a primeira viagem de Paulo, onde ele foi nessa região aqui da Galácia. Aí ele já foi como? Pregando o evangelho, porque ele foi formado para isso na palavra, a palavra que quer que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E foi aí que Paulo começou a pregar.
Ah, não, os crentinhos de hoje não têm paciência para isso, não, tá? Ele se converteu, hoje já quer sair pregando pelo mundo inteiro. O que é isso, cara? Deus não quer esses caras, não. Deus não quer esses aventureiros. Deus não quer esses hereges. Eles não trabalham na obra de Deus, a obra deles é de Satanás. O diabo é que se aproveita deles para destruir a igreja, para destruir o evangelho, para destruir a verdade, destruir a sã doutrina, ensinando heresias, porque não sabem a verdade, não conhecem a verdade. As igrejas evangélicas estão lotadas de hereges e de heresias, porque é gente que não aceita formação, não se submete a ser discípulo, a aprender, a ser ensinável, a aprender a palavra, porque elas já estão tão cheias de soberba e orgulho espiritual que já acham que sabem de tudo e o que sabe está muito bom. Errado, irmãos. Caíram na tentação de Satanás. E por isso as portas do inferno estão prevalecendo contra tudo quanto é igreja aí, tudo quanto é ministério aí, tudo quanto é pastores por aí. O diabo está derrubando eles todos. Porque não tem palavra. A palavra é a espada do Espírito. A palavra é viva e eficaz. A palavra é Cristo. A palavra é a verdade absoluta. E o propósito de Deus é que nós conheçamos, todos nós, conheçamos muito bem essa palavra, porque esse conhecimento vai nos tornar também hábeis para retransmiti-la a outras pessoas, que por sua vez vão retransmitir a outros. É assim, amados, que Deus age. Não é diferente disso, é dessa maneira. É assim que Deus quer. Por isso, podemos dizer com toda certeza, Deus tem um grande propósito no nosso seminário aqui. E o diabo está irritadíssimo com esse seminário aqui. Os que faltaram hoje foram os que o diabo conseguiu não trazer. O diabo está felicíssimo com todos que não vieram hoje. E o diabo está endemoninhado de raiva de todos vocês, porque vocês estão aqui hoje ouvindo essa palavra. Não deixem ele tirar vocês de nenhuma sexta-feira aqui desse lugar. Porque esse é o plano de Deus. Que vocês aqui estejam, para que sejam, a fim de que vocês sejam perfeitos, pessoas que verdadeiramente vivem em santificação, e sejam, enquanto isso, também como resultado disso, perfeitamente habilitados. Tá? Habilitados para toda boa obra. Eu já tive gente aqui na igreja que saiu da igreja porque eu não ordenei eles pastores. Era isso que eles queriam aqui na igreja, que eu ordenasse pastor. Mas só que não gostavam de palavra, não. Não gostavam de Bíblia. Queria ser pastor para quê? É porque as igrejas aí estão tudo ordenando pastores, até falaram isso para mim. Tem igreja que já ordenou tanto pastor, está ordenando tanto pastores lá. Está cheio de pastor por aí, igrejas que nem à frente de nenhum rebanho está, só para ter o título. Para sentar lá na frente com seu terninho e gravatinha novinha. Eu fui pregar numa igreja e, antes de pregar, né, fiquei na frente assim do povo de Deus, né, quando me passaram a palavra. E atrás de mim tinha 70 pastores. Aí antes de começar a pregar, eu voltei de frente para eles, fiquei de costas para o povo. Perguntei assim, vocês são solteiros? Não, todos casados. Ah, são viúvos? Não. Ah, não, as suas esposas estão vivas? Cadê elas? Cadê as esposas deles? Estão ali?
Eu só vou começar a pregar quando vocês todos descerem e sentar do lado da sua esposa. Não vai ter pregação. Se você não descer, não vai ter pregação. Pastor da igreja, começa pelo senhor, vai lá. Deus não precisa de ninguém sentado aqui em cima, não. Eu fiz isso de propósito. Porque pensa que pastor é ser uma estrelinha. Foram? Claro que foram. Quando a gente fala sobre a autoridade de Cristo Jesus, baseado no conhecimento da sua palavra, até o diabo tem que obedecer. Claro que eles foram. Foram todos lá, ajeitaram cadeira, apertaram o banco, sentaram cada um com a sua família, porque é assim que Deus quer. A igreja é famílias. Tá? É famílias. Você sentado com a sua família, ouvindo a mesma palavra de Deus, para que todos sejam, tá, homens de Deus, né, a fim de que esses homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Glória a Deus, irmãos. É por isso que vocês estão aqui. Isso aqui não é um semináriozinho aí qualquer de teológico, não, tá? Para ensinar alguma linha teológica para você, para ensinar para você algum livro de teologia, não. Aqui Deus quer, esse seminário aqui é para Deus semear. Seminário vem de semente. Semina no latim, que forma a palavra seminário, é depósito de sementes. Aqui está o depósito de sementes, a palavra de Deus, e Deus quer semear toda essa palavra em nossas vidas, a fim de que nós sejamos este obreiro que não tem de que se envergonhar, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. É só assim, irmãos, que nós vamos fazer alguma diferença aí nesse mundo. Fora isso, se eu quiser formar só estrelinha para pregar aqui mesmo dentro da igreja, não estou fazendo nada. Já trabalhei em igreja que é assim e não quero nunca mais na minha vida. Não quero fazer estrelinha de palco aqui, não. Para mim não precisa nem ter palco. Eu só uso aquele negócio ali mais alto para ficar mais, para as pessoas verem e ficar mais acessível da comunicação. Agora para mim não tem nem palco, não. É o mesmo nível, não tem ninguém na frente, não. Quem está à nossa frente é Cristo Jesus. Nós somos irmãos, temos a mesma fé, o mesmo Espírito Santo, a mesma unção e acesso à mesma palavra, ao mesmo conhecimento. Para sermos verdadeiramente pessoas de Deus, testemunhando ao mundo acerca desse nosso maravilhoso Deus.